Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia. Hoje chegamos ao dia 30 do mês de julho, faltando apenas um dia para começar definitivamente o início do nosso novo semestre. E nesse momento, eu me conectando aqui com a espiritualidade, com a força toda poderosa e divina, de bênçãos, eu coloco em pauta uma pergunta. Você já pensou que já foram 6 meses a mais esse ano na sua vida? E o que talvez você, nesse momento, possa descrever sobre tudo o que você fez de melhor para você? Nesses últimos 6 meses, todo o tempo que você empregou no seu desenvolvimento, todo o tempo que você atenciosamente trouxe de construtivo para o seu desenvolvimento como ser humano. E a tendência é que cada dia mais nós tenhamos menos tempo. E a impressão é que dá que me parece que o tempo está ficando mais curto, ou as horas parecem estar passando mais rápido. Na realidade, tudo se caminha da mesma forma, mas os nossos afazeres, os nossos compromissos, talvez eles tenham nos mantido como reféns e nós, por algum motivo, não percebemos o quanto de valioso nós temos no nosso dia a dia e na nossa vida. As horas passam, os dias passam, nós nos colocamos à prova de desafios, na resolução de algumas situações externas, acumulamos tarefas, problemas, e talvez a gente nem se perceba quantas horas do dia nós nos dedicamos intensamente para uma cura moral, comportamental, avaliando a dedicação pelo nosso estímulo e pelo nosso amor próprio. Quantos minutos do teu dia você gasta com um momento de meditação ou interiorização, ou um momento de reflexão, ou um momento de atividade física, um momento de planejamento? Quantas horas você passou durante esses últimos 6 meses dedicando a você ter um desenvolvimento de melhoria no teu ser, como ser pleno, como ser divino, como
como semelhança de um Criador. Quanto tempo exato você se dedicou às grandes verdades que, por uma grande missão e uma grande razão sobre a verdade divina, nós deveríamos estar colocando em ação, e por muito tempo a gente acaba não nos dedicando. Agora vamos fazer outra pergunta, porque é muito fácil da gente conseguir refletir sobre isso. Quanto tempo, durante todos esses míseros 6 meses que já se passaram, você teve, durante os seus dias, blasfemando sobre a tua vida, reclamando da sua vida, se tornando uma pessoa lamentadora, ou colocando palavras, atos, hábitos, atitudes do seu dia de forma negativa? Dá para entender o nível de acesso que nós administramos durante todo o nosso tempo e de toda a nossa jornada nesta existência? E se nós formos colocar um pouquinho mais longe, quanto tempo dos últimos anos você tem agido de forma negativa, pessimista, reclamando da vida, lamentando das suas dificuldades, talvez procrastinando as tuas responsabilidades? Podemos ir mais longe, talvez não admitindo as tuas reais necessidades e responsabilidades. Se percebe, falando por mim pessoalmente agora, que todos os dias da nossa vida nós gastamos muita energia, minutos, segundos e horas, colocando desculpa no relógio, no tempo, nos problemas, nas pessoas, e mesmo em Deus até, blasfemando, quando na realidade, se nós tivéssemos tido esse mesmo tempo gasto para sermos positivos, otimistas, alegres, e direcionasse esse tempo todo em prol do nosso conhecimento e do nosso desenvolvimento comportamental, muito provável que mais de 50% do teu tempo estaria sendo empregado em algo que realmente transformaria a possibilidade de você se tornar uma pessoa muito melhor e, consequentemente, muito próspera em qualquer área da sua vida. E muitas das vezes a gente culpabiliza vários fatores externos. Porque sim, é muito mais fácil nós encontrarmos culpados quando nós não nos damos o mérito de adentrar dentro do nosso campo íntimo e começar, a partir desse momento, fazer uma reconstrução de padrões
que nos possa levar para um lugar mais positivo, elevado, produtivo, construtivo. Blindar, talvez, um pouco todo o consumo de energia exacerbado que nós devaneadamente gastamos, às vezes por besteira, porque nós nem sequer mensuramos uma contabilidade de onde é que nós desgastamos diariamente as nossas atitudes. E tendo em vista que nós não conseguimos contabilizar o estímulo negativo que nós usufruímos de forma automática, se entende que nós também não temos nenhum conhecimento sobre contabilizar os nossos estímulos positivos. Ou seja, somos irresponsáveis por não saber contabilizar as cargas energéticas do nosso dia a dia, sendo em vista que a prioridade seria valorizar o nosso amor próprio, a nossa conduta moral. Isso tem a ver com respeito próprio. Isso tem a ver com avaliar realmente a integridade do ser humano que nós representamos. Isso tem a ver com você dar total atenção para algo realmente muito, muito, muito importante, que é o fator de você se abastecer desta condição divina que é lhe dado, e muitas das vezes nós, seres humanos, míseros, vaidosos e egocêntricos, simplesmente jogamos no lixo. E se nós, durante toda essa matemática que nós fizemos aqui, de contabilidade, falando sobre espectros energéticos, administramos o nosso... Voltei. Administramos o nosso tempo, a maioria das vezes, sem perceber, gastando durante o nosso dia em pensamentos fúteis, em desejos supérfluos, em pensamentos negativos, em lamentação, em lamúria, em desculpas, não tendo a possibilidade de perceber quantas vezes, durante todo esse período, de mínimo 6 meses, nós empregamos um tempo disponível para uma causa de reflexão, meditação e um contato direto com o ser divino, nosso eu superior, para administrar esse pilar que é o pilar espiritual, para uma reflexão de autoconhecimento, para o nosso aprimoramento, para uma melhoria. Então, nós conseguimos concluir que se nós somos causa suprema, onisciente, onipresente, onipotente, e semelhança do nosso Criador, Deus Filho,
Filho de Deus, perfeito e eterno, e temos todas as nobrezas, as qualidades, a inteligência, cognição, tudo ao nosso favor, estamos fazendo mau uso deste tempo que nos é emprestado e também dessas faculdades, e, portanto, podemos vir de convir que não estamos atuando dentro de um campo de abundância na vida. E aí as pessoas perguntam por que elas, de algum momento, passam por situações de problemáticas na vida. E problemáticas de vários sentidos. Os sentidos mais afetados na nossa vida é quando afeta a nossa própria saúde. Porque sem a saúde, não existe como meio, ferramentas, de qualquer forma, que você consiga construir algo, progredir em algo, evoluir em algo, estudar em algo, crescer como pessoa e automaticamente usufruir dos benefícios que o universo te oferece de ferramentas. Então, algumas vezes na nossa vida, nós reclamamos e blasfemamos de barriga cheia. Justamente porque somos os grandes responsáveis por direcionar as nossas ações, a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos vícios, da maneira que a gente tem como livre-arbítrio. E as consequências disso, queira ou não, uma hora ou outra, elas estarão muito evidentes. Que interessante essa conclusão, né? Às vezes a gente tem a riqueza na nossa mão, uma vida plena, feliz, rodeadas por pessoas que nos amam. Temos uma atividade maravilhosa na nossa vida, um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, uma boa vida. Somos inteligentes, somos prósperos, mas, infelizmente, pecamos nos nossos míseros hábitos. E vou mais longe. Isso ainda se torna uma bola de neve, que a cada descida de uma montanha nevasca, ela continua a acumular mais volume. E resumindo, ou talvez sendo mais direto ao ponto, quando a dor pega e cria o desespero, e as pessoas precisam de alguma forma encontrar um milagre, elas vão procurar ajuda onde? Em Deus. E o processo, ele não é uma ação que resulta numa cura imediata. O processo é você começar a curar a ferida que foi aberta lá atrás, quando você não deu o valor devido para aquele tempo que você não contabilizou, mas que na maioria dos dias foram de pensamentos, energias, simbioses negativas que você acumulou durante toda a tua vida. E a energia negativa, ela traz essa descarga negativa que irradia dentro do teu perispírito, do teu corpo físico, do teu divino espiritual, e automaticamente ela vai fazendo
como uma massa abrasiva. Um abrasivo é algo que corrói, uma espécie de alcaloide espiritual, aonde vai aos poucos tirando esses fluidos energéticos que nós, de alguma forma, não acumulamos por causa desses pensamentos, e através disso acabamos criando uma deficiência imunológica que não só sequer afeta o nosso campo energético físico, também afeta a composição energética do nosso plano espiritual ou perispiritual. Os nossos 7 corpos etéreos acabam se deflacionando, tendo uma pequena descarga e assim tendo um sistema imunológico espiritual frágil, aonde através do acúmulo de pensamentos negativos, cotidianamente, diariamente, atrai energias de baixa vibração, e quando você está com a sua porta aberta para pensamentos negativos, você vai atrair algo divino. E aí, existem pessoas que ainda, descaradamente, por essa falta de conhecimento e ignorância, acreditam estar sendo possuídas por obsessores. E eu digo, Deus Pai Todo-Poderoso, que perdoe a alma dessa criatura e coitado desses obsessores que encontraram esta porta aberta da prepotência, da arrogância, da vaidade, que ainda não fechou, e esses coitados, por estarem num lugar em desalinho e ainda buscando uma evolução nesse plano, que talvez seja umbrálico, e precisa encontrar um caminho para a luz, é atraído por esse ser humano vivo, com todas as qualidades divinas, toda a inteligência espiritual, que faz com que esse pobre coitado doente, viciado, se alimente desta energia. Então, às vezes, nós não somos possuídos, nós deixamos-nos possuir. Por quê? Porque não tem reforma íntima, não tem reforma moral, não tem desenvolvimento espiritual, não tem conhecimento ético, nobre, digno de uma pessoa que sabe que existe todas as possibilidades na vida de crescer como ser humano e ter todas as qualidades cognitivas, a inteligência sobrenatural, espiritual na tua mente, e você é uma pessoa completamente irresponsável. E eu pergunto, isto é entender as possibilidades de gozar de uma vida digna e plena, de abundância, de sucesso financeiro, de construir patrimônios? E patrimônios que eu falo não são bens materiais. Patrimônios existenciais no teu íntimo. Porque se você não tem a possibilidade de construir algo que seja digno, respeitoso pelo teu amor, pelo teu valor, pelo pilar principal, que é a inteligência raciocinada, junto com a fé divina, você não tem nenhum atributo para ser contratado por Deus para ter a autonomia responsável por ter acesso a essas riquezas. E esse é a grande questão da nossa vida. E dói encontrar esse caminho. Dói a gente admitir esse caminho. Sim, porque todo ser é orgulhoso e vaidoso.
Admitir é uma situação que nos coloca à prova de nós mesmos. É como se nós admitíssemos um fracasso, que na realidade não é um fracasso, é uma realidade. Mas é tão difícil. Que leva muito tempo desgastando em energia negativa. E a bola de neve não para de aumentar. Até o leito de um hospital, que se possível seja particular, que leve dinheiro demais, porque tratamentos para situações emergentes, às vezes, não é cobrado ou não é cobrido, né, pelo SUS. Então, aqui fica a minha dica. Se você ainda tem a possibilidade de ter uma vida saudável, tem coerência, inteligência, cognição, comece a usar os teus atributos para que você realmente tenha dignidade de preservar a tua própria inteligência e a tua própria energia. Porque mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, essa conta não fecha e ela chega. E quando chegar, não culpe as pessoas, as coisas, não culpe Deus, porque as portas abertas foram suas. E também não culpe ninguém por uma obsessão, porque quem trouxe a energia densa para próximo de você foi você. E se nós vivemos num universo multidimensional, infinitamente difícil de perceber a dimensão, será que realmente nós, aqui, nessa dimensão, nessa existência, estamos aqui sozinhos? Então quer dizer que esse planeta Terra aqui só tem esses bilhões de pessoas, sendo que a 90% de toda a energia fluídica que vive dentro do planeta, com guerra, catástrofe, com estímulos de ódio, de ignorância, de intolerância, produzem energia positiva. Sendo que quando tem essas situações todas de extinção em massa, quantas criaturas desencarnadas ainda não se encontraram, não tiveram aí a possibilidade de ser acolhidos num plano espiritual, ou ainda não se deram por vencido e não se desapegaram dessa matéria? Ou seja, quantas criaturas ainda estão aqui neste mesmo ambiente, convivendo conosco todos os dias? Fica visível que nós temos, sim, a possibilidade de estarmos muito mais presentes cotidianamente de energias negativas do que positivas. E até faz sentido, porque se não fizesse sentido, por que então estaríamos aqui em evolução? Por que aqui estaríamos, então, se não fosse por uma causa nobre de uma evolução moral, de uma reforma íntima? Não faria sentido, porque não existiria desafios, nós seríamos ser perfeitos, e aí, automaticamente, divindades que talvez não estaríamos nessa dimensão, estaríamos numa dimensão mais elevada. E nesse momento, então, é de se refletir e apenas concluir. A última pergunta para terminar o dia de hoje: a partir desse momento, dessa explanação, não foi nada programado, eu cheguei aqui e comuniquei. Talvez eu recebi uma ascensão divina aqui, e eu acredito que sim, porque eu geralmente não costumo falar dessa forma.
Mas a minha pergunta é, a partir de agora, o que realmente você vai querer fazer do seu tempo? E eu vou pedir para você que assistiu o vídeo até agora, comente comigo se faz sentido, da onde você está me vendo, se esse assunto é um assunto legal da gente conversar nos próximos dias. Eu te peço de todo o coração que, se puder me ajudar colaborando, seguir o nosso canal e fazer aí e dar o like ali, para nós vai ser muito interessante. Eu desejo do fundo do meu coração que esse dia seja maravilhoso, abençoado. Que Deus Todo-Poderoso, nosso grande Criador, abençoe o coração de vocês para que, através dessa conversa fraterna, possamos aqui ter aí uma percepção de melhoria na nossa vida. Nós necessitamos, é emergente, o chamado é constante. E nesse momento talvez seja um momento muito oportuno para a gente começar a dar valor às pequenas coisas da nossa vida, agradecer pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão na nossa volta, pela sabedoria divina, pela nossa inteligência, pelo nosso corpo estar em perfeita condição e o nosso coraçãozinho amado está batendo direitinho, 24 horas por dia, enquanto tu está descansando. Deus abençoe muito. Que a força divina esteja hoje e sempre com você, que assim seja. Amém.